Olá! Hoje eu vim aqui gravar e falar um pouquinho sobre constelação, o que que ela é, por que que ela resolve questões para alguns e para outros não, o que que é exatamente esse olhar sistêmico. Muitas pessoas novas chegando por aqui, eu tenho recebido muitas perguntas. Eu fiz uma enquete ontem para saber quantas pessoas aqui conheciam constelação, quantas tinham feito. E também para entender se havia tido algum resultado e se a pessoa tinha conseguido internalizar aquelas imagens. Então vamos lá. Bem, a primeira coisa é, constelação familiar propriamente dita é uma vivência. É a técnica utilizada, é a dinâmica, né? O trabalho realizado. Mas esse trabalho que é feito através ou de representantes, ou de bonecos, ou de visualização de imagens internas, que visa olhar para as dinâmicas inconscientes que atuam em nós, né, para essas energias que estão no nosso campo e que atuam de alguma forma na nossa vida sem que a gente tenha consciência nenhuma, esse trabalho, ele é apenas a ponta do iceberg, né? Como a gente diria. Ele é o resultado final de toda uma base filosófica muito importante, de uma forma de olhar para a vida, para o mundo, para os relacionamentos diferente, uma forma que o Bert Hellinger nos trouxe. Então aqui, nesse espaço do Gisela Constela, eu coloco muitas frases, reflexões, pensamentos, e é claro que grande parte deles está embasado nesse olhar, porque eu comecei a página antes, eu sempre gostei de falar das minhas angústias, minhas questões, mas quando eu tive esse novo olhar sistêmico, muita coisa ficou mais claro, muita coisa ficou mais fácil de enxergar, né? Sempre vivenciar tudo isso é um processo, não é da noite para o dia. Mas quando a gente toma consciência dessa filosofia, dessa teoria, essa base teórica, isso pode nos trazer muita ajuda, né? Porque ela se fundamenta num princípio muito simples, né? De que nada é por acaso. Nada daquilo que vem ao nosso encontro é randômico, né? É aleatório. Tudo tem uma razão de ser. Nós temos missões, 3 missões nessa vida, que é a pessoal, a familiar e a espiritual. Nós temos relacionamentos que estão a serviço do nosso crescimento, né? E quando a gente começa a entender direitinho os pilares desse olhar sistêmico, que embasam o trabalho de constelações, que embasam a teoria, nós podemos já de cara perceber na nossa vida aquilo que nós não estamos conseguindo, de alguma forma, respeitar em conformidade com essas leis. E isso, quando a gente percebe, vem o grande trabalho, o grande diferencial, né, dessa vivência, dessa teoria, de tudo isso que o Bert nos trouxe, que é tomar consciência. Então esse é um trabalho de tomada de consciência, de nos tirar daquele local enfraquecido que nós nos colocamos quando nós nos vitimizamos, quando nós ficamos ali só sofrendo, sem enxergar além daquilo, e nos coloca num papel muito mais forte, porque é um papel que entende que nós podemos sim mudar o rumo da nossa vida, nós podemos nos livrar de crenças limitantes, nós podemos olhar para o outro de uma outra forma, né? Nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos mudar a forma como olhamos para o outro, e quando nós fazemos isso, nós causamos uma revolução ao nosso redor e no nosso sistema. Então o Bert, ele vem nos ensinar que todas as crises, dificuldades, doenças, sintomas, tudo isso que vem ao nosso encontro, traz a possibilidade de reequilibrar o nosso sistema, de reequilibrar tudo aquilo que lá atrás foi de alguma forma prejudicado e não visto. E aí nós temos as 3 leis, né? Que é o pertencimento, a ordem de chegada e a troca equilibrada, e através delas tudo vai se derivando, toda a teoria, toda a filosofia. Mas algumas coisas são fáceis de identificar, né? Então, quando eu, por exemplo, me percebo sendo mãe dos meus pais, automaticamente eu entendo que eu estou fora da ordem. Isso
é claro para mim. E aí eu posso já começar a ter uma nova consciência. Mas tem coisas que atuam em nós que não é tão claro assim. E aí entra o papel da constelação. Porque muitas vezes ela vem nos mostrar que algo que aconteceu lá atrás com a nossa bisavó, o nosso tataravô, atua fortemente em nós. E essa energia está colada. E aí no campo, através de frases de soluções, nós conseguimos descolar dessa energia. E aí, gente, é importante dizer algo, né? Porque muitos disseram que não sentiram diferença com a constelação, o efeito, o resultado. Mas esse trabalho, como eu disse antes, é de mostrar uma dinâmica, de tomar consciência, só que nós temos uma escolha de ignorar tudo que nós descobrimos e vimos e seguir na nossa vida da forma como a gente vinha seguindo, e talvez isso seja certo para nós, eu não teria como dizer, porque eu não sei o que é certo na vida de ninguém, apenas a própria pessoa sabe. Ou nós podemos olhar para essas novas imagens e interiorizar. O Bert nos ensina que o primeiro passo não é fora, é dentro. É conseguir acolher isso que a gente descobriu, isso que a gente viu, que a gente tomou consciência e dentro de mim começar a mudança, dentro de mim, através do acolhimento, de um novo olhar, de entender, de uma compreensão de por que eu estou vivendo esse padrão repetitivo, por que eu tenho esse problema no relacionamento, porque isso fica claro na constelação, eu começar a modificar isso dentro de mim. E é claro que aquelas pessoas que olham para tudo isso e nem tentam interiorizar, muitas responderam, a maioria respondeu que nem tentou interiorizar, elas buscam um milagre. E esse milagre não existe, né? A constelação ela mostra, mas a gente precisa fazer a nossa parte, porque senão nem seria justo. Nós temos o direito do livre-arbítrio. Então eu queria trazer a importância, né? Se você já constelou, se você já entendeu o que está por trás daquilo, e muitas vezes a gente se surpreende porque você vem com uma questão de trabalho e o que mostra é por exemplo, uma relação difícil com a sua mãe, de ordem invertida, de exclusão, e você olha e fala, bom, mas isso não tem nada a ver, eu vou ignorar? É claro que isso não vai ter efeito. Agora, se você realmente mergulhar nessa causa, se tiver sido isso que tiver sido mostrado no campo, e começar a curar dentro de você, né, as suas feridas, as suas questões, ir para o seu lugar internamente, olhar para essa mãe, por exemplo, com respeito e gratidão, automaticamente essa energia que estava ligada ali na outra questão que você trouxe começa a se dissolver. E aí sim você pode observar a melhora, desculpem, da situação. Então, é importantíssimo entender que constelação, ela não transforma da noite para o dia. Alguns casos até acontece. Eu já vi casos assim e foram fantásticos, de você ver uma pessoa entrar de um jeito e sair de outro. Mas essa pessoa estava extremamente aberta, entregue para o trabalho, pronta para essa mudança, e aí você vê na mesma hora a sua alma reconhecer e essa pessoa já interiorizar. Mas isso é a exceção. A maioria de nós leva um tempo e eu me coloco nesse lugar. Eu era uma pessoa cética antes de chegar nesse trabalho e demorou muito tempo para vários processos irem atuando em mim. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente em vários aspectos, em outros ainda não. E tudo bem, porque senão eu estaria mais aqui, né, nesse caminhar, nessa jornada do crescimento. Então todos nós também temos um tempo, né? A gente não pode apressar. Mas se a gente simplesmente falar, eu agora não vou olhar para isso aqui não foi nada, isso é um trabalho assim, eu tiro força do trabalho, é claro. E aí não tem como ele fazer algum efeito em mim. Então fica aqui um convite para todos vocês que ou não tiveram resultado, ou não quiseram olhar para isso, acharam difícil demais, para que vocês se permitam tentar ter um novo olhar. Porque a vida, ela vai trazendo de volta aquilo que a gente não consegue enxergar. E aí, cada vez mais difícil vai se tornando a situação. É um padrão repetitivo. E às vezes vem através de um chefe, depois através de um amigo, depois através de um companheiro, às vezes através dos nossos filhos. E a gente não quer ver os filhos sofrer, né? Então, é muito importante a gente olhar para o nosso sistema, olhar para as nossas raízes
e curar aquilo que precisa ser curado. Fica aqui então essa reflexão, esse convite. Algumas pessoas me perguntam se isso tem a ver com uma religião. Não tem. É puramente energético. Quando a gente acessa o campo, a gente acessa a energia das pessoas que estão ali sendo representadas. A física quântica seria um campo melhor para explicar isso, os campos morfogenéticos. Existem estudos também da epigenética que contribuem com toda essa visão sistêmica, esse trabalho, né? Mas não é um trabalho religioso, né? E a gente fala na força maior, porque cada um tem a sua crença religiosa e encaixa em qualquer uma delas, de que existe sim uma ordem na vida, existe um porquê das coisas acontecerem, que nós estamos sim numa jornada de crescimento e aprendizagem. Então, tudo o que acontece é nos trazendo a uma reflexão. Então, a gente usa muito o termo da força maior, a sabedoria, mas é um trabalho espiritual e não religioso. Ele não passa pela nossa mente, ele vai direto para a nossa alma. Quando a pessoa olha aquelas imagens, automaticamente ela se emociona. Muitas vezes ela não consegue entender de onde vem, mas ela sente o trabalho. Então, é preciso duas coisas. Uma entrega, né? Um estado de presença e entrega. E a segunda delas é, naquele momento, abrir mão dos julgamentos, que nós temos muitos e é natural, nós viemos de um sistema e para pertencer, nós tentamos ser fiéis a esses julgamentos. Mas ali, para aquele trabalho, a gente precisa, por um curto período de tempo, deixar de lado para conseguir enxergar. E isso pode ser transformador. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Gratidão. Até o próximo vídeo. Aproveito para fazer o convite para aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais. Hoje começa o nosso workshop, não temos data para o próximo. Faz tempo que tivemos o último, mas atendendo a pedidos, nós vamos fazer mais uma edição, a 10ª edição do Workshop Constelar. O link está na bio. Gratidão.